Esta noite para a glória do teu nome. Quantos podem dizer amém? Amém? Missionário Kleber, irmãos, vai estar ministrando a palavra de Deus agora. E nós continuamos com o nosso coração aberto, porque Deus tem algo especial para a nossa vida. Lembrando os irmãos que hoje é o último domingo da nossa festividade, né? O último domingo do aniversário da igreja. E hoje nós estamos fechando aí com culto missionário. Então abre o seu coração e deixa Deus falar contigo. Aleluia. Quero saudar o povo de Deus com a paz do Senhor. Amém. Amados, sem perca de tempo, vamos abrir nossa Bíblia. Jeremias, capítulo de número 1. Enquanto você localiza a sua leitura, eu quero louvar a Deus pelo pastor Aparecido, pelo pastor Edivaldo, meu primeiro pastor. Ele já me conhecia, mas o pastor Aparecido não me conhecia. E ele cedeu a oportunidade para estarmos aqui transmitindo a palavra de Deus, mesmo sem nos conhecer, e eu louvo a Deus por essa oportunidade. Também louvo o meu pastor lá no Japão, foi pastor meu lá no Japão, pastor Cardoso, o presbítero João, diácono Wilson, toda a comitiva que veio conosco lá de Arujá. E, amados, os nossos projetos são, como disse minha esposa, nós projetamos, e como diz um irmão conhecido meu, é Deus que maneja. Nós projetamos e é que Deus que maneja. O nosso pensamento era no dia 16 de setembro ir para Moçambique, a convite também de uma Assembleia de Deus ligada ao Mato Grosso para uma viagem missionária. Aproximadamente no dia 25, retornamos ao Japão, com muita saudade do Brasil. E aí, numa conversa, noite passada, os irmãos disseram: por que vocês não voltam para o Brasil? Eu disse: eu não volto para o Brasil porque o projeto nosso é voltar para o Japão. E eles disseram: olha, tem um trabalho também missionário no dia 27 e 28 de setembro, e nós gostaríamos que você estivesse conosco. Eu disse: que pena, porque eu gostaria muito de estar com os irmãos, mas não é o meu projeto. E eu já vou estar no Japão, com muita saudade do meu Brasil, que há 7 anos eu não visitava. E os irmãos disseram: não seja por isso, então você vai para a África e volta com a passagem paga pelo nosso ministério e vem para a festividade. O nosso Deus é um Deus tremendo, irmãos. Então nós vamos para a África, vamos voltar de novo para o Brasil e depois vamos retornar para o Japão. E eu confesso que o Brasil é muito melhor, tá? Você que anda falando mal do Brasil, que o Brasil não presta, que tem um monte de defeito, o Brasil é melhor. Eu, quando cheguei aqui na minha primeira semana, eu passei pelo Vale da Sombra da Morte, porque fazia 7 anos que eu comia aquela comidinha fraca, aquela comidinha sem tempero, e aí os irmãos começaram a me dar umas coisas meio fortes. Irmãos, vocês não sabem a situação que eu estive nos primeiros dias. Mas Deus me deu o livramento, estou aqui, pregando a palavra de Deus, muito feliz de ver a irmã Graça, de ver o Edivandro. Temos a mesma idade, só que eu sou mais bonito. A Edivânia também, que fez o primeiro contato pelo Facebook, né? E eu sou feliz de pregar aqui nessa igreja, com esse povo abençoado. Eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para as nossas vidas. Eu costumo dizer que o principal interessado em ministrar a palavra para a igreja não sou eu, é o Espírito Santo. Então, antes de qualquer pensamento, de qualquer projeto de pregarmos aqui, já havia um projeto de Deus para que nós estivéssemos aqui. Eu louvo a Deus pelo corpo de obreiros, porque eu sei que se fosse por capacitação, eu ficaria aqui talvez em último lugar. Porque eu sei que os obreiros aqui pregam muito bem a palavra de Deus, ensinam muito bem, são instruídos pelo seu pastor. E outro detalhe, irmãos, lá no Japão eu fiquei também por algum tempo auxiliando na obra, mesmo sendo muito novo, mas também cuidando de igreja. E é muito difícil, e os pastores passam por muitos problemas, até mesmo com pregadores que vêm de fora. Às vezes pregam uma palavra que não é concernente com o ensino que a igreja dá, e deixa um problema para o pastor tremendo. Eu quero já vos dizer essa noite que se eu pregar alguma coisa aqui que não coincida com o ensino que o vosso pastor tem vos ensinado dia após dia, não deis crédito, tudo bem? Porque o pregador vai embora e o pastor fica com problema. Às vezes o pregador fala um monte de coisa que não coincide com o ensino da igreja, com aquilo que a igreja tem por base doutrinária, e aí deixa um problema, causa divisão. E eu quero vos declarar mais uma vez: o pregador, ele vai embora, o pastor fica. Então, se eu pregar alguma coisa aqui que não coincida com tudo que vocês têm aprendido, não deis crédito, tudo bem? Jeremias capítulo de número 1, verso de número 4 e verso de número 5.
quero vos deixar uma palavra missionária, uma palavra que Deus nos deu lá no Japão, quando estávamos lá, e falou muito ao nosso coração. Também eu louvo a Deus aqui de ver um grande amigo meu lá do Japão, irmãos, lá somos amigos. Eles aqui hoje estão em Dayatuba, o irmão Kede, a irmã Shirley, são grandes amigos, pessoas de um grande caráter, e que nos ajudaram muito naquele país, e esperamos que também possamos continuar essa amizade aqui no Brasil, onde quer que estejamos. Jeremias capítulo 1, verso 4 e verso 5 diz a palavra do Senhor: a mim, pois, veio a palavra do Senhor dizendo: antes que eu te formasse no ventre materno eu te conheci, e antes que saísse da madre te consagrei, e te constituí profeta às nações. Há algum profeta aí, um crente usado por Deus aí? Então vamos assentar dando glória ao Senhor. Amados, nós temos um grande desafio em nossa geração. E eu sei que aqui no Brasil não é diferente do Japão. Há um grande desafio dos pregadores, dos ensinadores, de quem ministra a palavra de Deus, que é justamente a igreja que vai receber a palavra. Nós vivemos dias que a frieza espiritual tem acompanhado também a igreja e algumas pessoas. Tem acompanhado diversos crentes, e às vezes nós vamos pregar num certo local, numa certa igreja. Nós percebemos um ambiente pesado, percebemos que a nossa geração está vivendo um combate cada vez mais forte, porque Jesus se aproxima. As portas já estão quase sendo abertas para nós. Nós já estamos quase ouvindo as trombetas soarem. Nós vivemos dias difíceis, dias de escândalo no Evangelho, e a situação está complicada. E eu aprendi, e eu tenho como regra de fé na minha vida, que para mim cada culto é como se fosse o meu último culto. Cada culto que eu venho para adorar a Deus mais do que o meu culto anterior. Cada culto eu venho para adorar a Deus sem observar os problemas do meu lado, sem olhar a roupa do meu irmão. Eu venho para a igreja sem imaginar o que possa acontecer no meu dia seguinte. Eu venho para adorar a Deus com tudo que eu sei, com tudo que eu tenho, porque eu sei que no fundo, eu sou um adorador. Essa é a minha essência. Diga para o seu irmão que está do seu lado aí: você não passa de um adorador. Diga para umas 2, 3 pessoas. Diga para ele: olha, você não passa de um adorador. Então trate de adorar a Deus aí onde tu estás. O que nós observamos é que muitas pessoas, quando crescem na vida, se tornam médicos, advogados, doutores, empresários, ou têm muitos anos de crente. Eles começam a se esfriar na fé. Não todos, mas uma boa parcela. E aí nós adentramos no culto a pessoas que estão travadas na adoração. Gente que não consegue se soltar na igreja, deixar Deus trabalhar, e muitas vezes deixam de receber o seu milagre, muitas vezes deixam de receber a sua bênção, muitas vezes deixam de absorver tudo aquilo que Deus queria ensiná-la ou ministrá-la ao seu coração naquele dia, e vão embora para suas casas e até comentam: hoje o culto Deus não falou comigo. A verdade é que nós esquecemos que a nossa essência é adorador. Amados, aqui quando nós estamos no ambiente do culto, não somos empresários, não somos apenas ministério, pastores, obreiros, nós somos adoradores, porque naquele grande dia, na presença do Senhor, nas bodas do Cordeiro, quando estivermos diante dele, nós vamos levantar as nossas mãos e vamos dizer: santo, 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 santo é o Senhor, santo é o Cordeiro de Deus que está vivo pelos séculos dos séculos, santo é o nosso Deus. Nós vivemos um desafio em nossa época, vivemos um desafio de entendermos que somos instrumentos de Deus. Vivemos um desafio de entendermos que Deus quer nos usar neste tempo difícil. Vivemos um desafio de sabermos e termos a convicção que somos vasos escolhidos do Senhor para uma grande obra, para uma obra missionária, para uma obra para causar avivamento nas pessoas, uma obra de Deus para impactar a nação, para mudar o bairro, para abençoar as famílias, para abençoar o vizinho. Nós somos instrumentos do Senhor e temos de Deus um chamado. O apóstolo Paulo, quando escreve aos Efésios, no capítulo 4, no versículo 11, ele vai dizer que cada um de nós temos um chamado diferente. Alguns foram chamados para profetas, outros para mestres, outros para pastores. São ministérios diversos, são muitos ministérios. E eu sei que todos nós que adentramos aqui nessa igreja, Aliança de Paz, todos nós temos um chamado do Senhor. Todos nós temos uma vocação. Cada um de nós aqui foi escolhido por Deus para fazer alguma coisa na obra do Senhor. Todos nós aqui fomos instrumentalizados por Deus e capacitados pelo Senhor, ou alguns aqui estão no processo de capacitação para fazer uma grande obra, mas o fato é, somos todos
escolhidos de Deus para fazer uma grande obra. Você concorda com isso aí? Você concorda com isso? Lá em Atos capítulo 9, versículo 15, o Senhor usa Ananias e ministra sobre a vida dele para falar a Saulo de Tarso e dizer: olha, este para mim é um vaso escolhido. Eu quero ministrar aqui esta noite, com muita graça e com muita convicção, uma palavra de Deus para o seu coração. Eu quero que você dissesse para o irmão que está do seu lado que o tema da mensagem de Deus esta noite é uma interrogação: por que Deus escolhe alguém? Por que Deus escolhe alguém? Pergunte para o seu irmão, pergunte para ele: irmão, por que Deus escolhe alguém? Por que Deus te escolheu? Por que Deus me escolheu? Por que Deus escolhe alguém? Há escolhidos do Senhor aí, levante a sua mão e dê um brado de glorificação aí, cante. Eu sei que aqui há escolhidos do Senhor para muitas coisas e para muitas obras ainda. Talvez você ainda está aí, está ainda tímido, até com um complexo de inferioridade. Eu disse ontem, numa palavra que eu pregava lá em Guarulhos, que há alguns crentes que são grandes evangelizadores e grandes instrumentos de Deus na obra missionária, não só aqui no Brasil, como lá no Japão. Estamos lá 7 anos fazendo a obra do Senhor. Não é fácil trabalhar com aquele povo, é um povo difícil de lidar, muito mais complicado do que o povo brasileiro, um povo de uma tradição milenar, que também um Deus mamon das riquezas controla as suas vidas. Eles não aceitam que o estrangeiro, o brasileiro, o filipino, o peruano, de diversas nações que estão lá, falem de Deus para eles. Eles sentem um grande preconceito por nós. E para um japonês também, falar para um próprio japonês também é muito difícil. Então orem por aquela nação, porque não é fácil pregar a palavra de Deus para aquele povo. E eu costumo dizer que nós estamos aqui esta noite pregando a palavra de Deus, mas há muitos evangelizadores, instrumentos de Deus que trouxe visitantes aqui, não é, pastor Edivaldo? Que visitou as casas, que orou pelas famílias. E eu estou aqui pregando, mas há pessoas que fizeram uma grande obra hoje durante o dia, que foi falar de Jesus para o seu companheiro de trabalho, que foi falar de Jesus para o seu amigo de escola, que foi falar de Jesus até mesmo para aquela pessoa que não gosta dele, mas ele falou de Jesus, e a pessoa vem para o culto, o pregador ministra a palavra, e alguém diz: olha que palavra que alcançou a alma, e ninguém sabe que houve uma pessoa aí por trás, nos bastidores, que fez uma obra até maior do que a minha, porque alcançou aquela pessoa, trouxe até a igreja, e aqui Deus completou a obra. Eu sei que há muitos evangelizadores aí no meio, gente que é instrumento de Deus para fazer a obra do Senhor, e que muitas vezes fica dizendo: Deus, mas eu não tenho o dom da palavra, eu não sei falar no altar, eu não tenho uma boa oratória, eu não tenho um bom conhecimento bíblico. Mas, meu amado, você é um instrumento de Deus, viu? Você pode ser uma pessoa simples, uma pessoa que até se julga inferior a outras pessoas, mas a tua boca é uma boca profética. Deus tem te usado muito para falar do amor de Deus, e continue deixando Deus te usar, porque muitas vezes você pensa: o pastor nem me vê, mas lá no céu o seu galardão e a tua coroa, você nem sabe o tamanho que está. Que Deus continue te usando nessa grande obra, e que você continue sempre nesta posição de instrumento de Deus, também para falar do amor de Deus e ajudar esta igreja, que é uma igreja missionária. Amém? Por que Deus escolhe alguém? Uma certa feita eu fiquei me perguntando isso. Eu vi um irmão trazer a palavra do Senhor, e eu olhava para ele e disse: Deus, quanta graça na vida desse homem, quanta graça na vida desse pastor, quanta graça na vida dele, para ter uma palavra tão abençoada, ser um instrumento de Deus assim tão fantástico na obra do Senhor. Um homem humilde, uma pessoa que Deus usa para curas, na palavra. Eu sempre fiquei me perguntando por que Deus escolhe uma pessoa. E um dia eu me deparei com essa palavra, já havia lido ela muitas vezes, e a dúvida bateu mais uma vez à porta do meu coração. A minha Bíblia diz que o profeta Jeremias, antes que fosse concebido no ventre materno, antes que fosse formado, antes que houvesse alguma coisa ali dentro, no útero, Deus já o havia escolhido e o constituído como profeta às nações. Eu sei que do seu lado ia alguém que é escolhido por Deus. Eu estou olhando aqui para pessoas escolhidas pelo Senhor, gente que até mesmo antes da sua formação foi escolhida por Deus. E eu me lembro com muito carinho do pastor Edivaldo. Eu vinha comentando para os irmãos: depois de 16 ou 17 anos eu vou encontrar o meu primeiro pastor. Quando ele foi embora, 13 anos que você foi embora de Pavão,
13 anos. Eu pensava que era 16. 13 anos, irmãos. E eu me lembro de uma grande obra que ele fez lá. Deus me escolheu para sair daqui de Indaiatuba, para ir lá onde Judas nem perdeu as botas, perdeu as meias lá, para fazer uma grande obra naquela cidade. E lá tem um bairro chamado Cidade Alta, só com carinho, né, para chamar Cidade Alta, porque ali é um morro mesmo. E ele subia, descia, ia nos centros rurais com a irmã Graça, oração, visita, amor, carinho, e encheu aquela igreja. Hoje em dia a igreja de Pavão está linda, está extraordinário a obra de Deus lá, e Deus nos escolheu em um determinado tempo para realizar uma grande obra ali naquele local. Há muitas pessoas aqui que o Senhor também quer realizar uma grande obra, está necessitando que você entenda o seu chamado, e eu sei que esta noite Deus vai te esclarecer muitas coisas aqui. Eu sei que esta noite a voz do Senhor vai sussurrar nos teus ouvidos. Eu sei que o Espírito Santo vai trabalhar no seu coração. Eu lhe peço no nome de Jesus, não retenha, não trave aquilo que Deus quer falar contigo. Eu sei que você é uma pessoa bem favorecida. Quem sabe Deus tem te abençoado muito, você cresceu na vida, mas você ainda continua crente, você ainda continua submisso à vontade de Deus. Deus ainda é soberano sobre a sua vida, Ele é o Deus que maneja a tua história, então deixa Ele cuidar da sua vida. Eu costumo dizer que nos últimos anos em especial, eu nunca fiz nada para que Deus abençoasse a minha vida. Eu continuei como crente, eu continuei servindo ao Senhor, continuei orando, continuei jejuando, continuei indo para a igreja, continuei como um crente comum, irmãos. Eu continuei servindo a Deus como qualquer um de vocês que estão aqui. Mas há 7 anos atrás, eu morava no bairro de Paraisópolis. Eu trabalhava de porteiro e eu cuidava de um terreno baldio naquela época. Não tinha nada, só tinha um terreno. E havia uma grande preocupação de ocupações ilegais naquela época. Eu ficava ali naquele terreno, pastor Cardoso, e a minha família não é uma família rica. O meu pai abandonou a minha mãe quando eu não tinha nem 2 anos de idade. Eu não tinha condições financeiras para nada, e eu vivia pensando o que seria da minha vida no futuro, no amanhã, o que Deus poderia fazer de mim, porque eu não tinha faculdade, eu não tinha um emprego que te desse um bom salário, eu era noivo, eu queria me casar, mas não tinha minha casa, e eu ficava naquele terreno baldio, eu e os mosquitos apenas. E todas as noites eu olhava para o céu e dizia: Deus, as minhas possibilidades não são reais, as minhas chances não são muitas, eu não sou uma pessoa de uma família rica, mas eu tenho o Senhor sobre a minha vida. Eu não tenho ninguém para me ajudar, para fazer alguma coisa, para me projetar a algum lugar. Eu não tenho ninguém que me possa conduzir para me dar um bom emprego. Eu não tenho nada, mas eu quero dizer para o Senhor que todas as noites, seja Deus na minha vida, seja Deus na minha vida, seja Deus na minha vida. Controle a minha história, mude a minha história, faça alguma coisa na minha história. Leva-me além das minhas condições financeiras, leva-me além das minhas projeções mentais, leva-me além de onde eu posso ir, leva-me além, porque Tu és Deus na minha vida. Amados, passou alguns meses, Deus me abriu uma porta no Japão, uma porta abençoada, começamos a fazer a obra de Deus lá, Deus nos deu um bom emprego lá naquele país, o Senhor nos levou à Coreia do Sul, que era um sonho meu de infância, conhecer a maior igreja do mundo. Fomos lá congregar naquela igreja, interceder, e eu entrei ali naquele lugar e disse: Deus, eu ainda me lembro das Suas promessas. Se lembra, pastor, da missionária Eufrásia? Lembra-se? E eu me estava num dia lá na Cidade Alta, lá escondidinho, lá no fundo. Eu era menor do que eu sou hoje, eu sou pequeno, já era menor naquela época. O senhor ri, né? O senhor é menor que eu. O senhor é menor que eu. E eu estava lá no fundo da igreja, irmãos. Hoje em dia banalizaram o ministério profético, banalizaram. Alguns banalizaram, mas ainda há profetas em nosso meio, tá? Ainda há homens e mulheres de Deus que quando falam, Deus realiza, que quando ministram, Deus cumpre. Há profetas e há profetisas aqui ainda em nosso meio, muito embora alguns tenham banalizado hoje em dia o ministério profético, e por conta disso tem muita gente que quando Deus usa alguém em profecia já fica todo fechado. Mas Deus ainda usa profeta. Só quem crê, levante a sua mão aí e glorifique ao nome do Senhor. E ela disse: olha, Deus tem uma grande obra na sua vida, vai te levar às nações, vai te levar aos confins da terra. E esta palavra nunca saiu do meu coração. E eu cheguei lá na Coreia do Sul, eu disse: Deus, a obra começou aqui, tá? A obra começou aqui na Coreia do Sul, mas eu quero ir além. Eu quero que o Senhor me leve além. Continue, Senhor, a Tua obra na minha vida.
e o Senhor nos abriu as portas das nações, nos trouxe de volta ao Brasil, está nos levando a Moçambique. Muitos pastores têm entrado em contato conosco, e eu continuo dizendo, irmãos, eu não fiz nada para que Deus fosse Deus na minha vida. Eu apenas disse para Ele: seja Deus na minha vida, seja Deus na minha história. Eu não sou ninguém, eu não sou nada, mas Tu és o Deus soberano, o Deus onipotente, o Deus que controla o universo, o Deus que é soberano. E se o Senhor liberar apenas uma palavra, a história de um ser humano é mudada. Hoje, amado, se Ele liberar apenas uma palavra sobre a tua vida, Ele muda o teu ministério, Ele muda a tua família, Ele muda a tua história, Ele muda a sua profissão até, Ele muda o seu cativeiro, Ele te liberta, Ele derrama uma unção sobre a sua vida que você nem vai entender, se você apenas permitir que Ele seja Deus na sua vida e deixar que Ele trabalhe conforme Ele quer. Aleluia. Deus é fiel. O nosso Deus é fiel, é tremendo. E o Senhor tem nos aberto as portas e mais portas, e temos ficado surpreendidos. Eu costumo dizer para minha esposa: irmãos, eu tenho um espelho na minha casa, e todos os dias que eu chego diante do espelho, eu vejo um jovem pregador, que não sei mais do que ninguém, preciso muito que aprender, e todos os dias fico dizendo: Deus, me ensina, me usa, eu sou o seu instrumento, eu sou o teu servo, eu fui chamado pelo nome do Senhor. A tua obra na minha vida é uma obra poderosa, eu quero ser esse instrumento, eu quero fazer a tua obra, eu acredito nos teus sonhos, eu acredito no teu chamado, eu acredito que o Senhor vai me usar muito mais, eu acredito que o Senhor vai mudar as minhas palavras, vai me ensinar a pregar melhor, eu acredito que o Senhor vai me usar em curas, eu acredito que o Senhor vai me levar às nações, eu acredito que o Senhor vai fazer grandes obras através da minha vida, seja Deus na minha vida. Será que você pode levantar a tua mão e dizer isso para Deus aqui essa noite? Porque talvez até hoje você nunca tenha dito isso para Deus. Quem sabe você tem dito para Deus: Deus, mas eu não sei falar. Senhor, o pastor não está me vendo. Senhor, as minhas condições financeiras não são boas. Senhor, eu não posso fazer. Mas você nunca disse para Deus, para Ele ser Deus na totalidade da sua vida. Você nunca disse para Deus que você acredita acima das circunstâncias no seu chamado. Você nunca se declarou para Deus e disse: Deus, eu quero, eu acredito. Se o Senhor me enviar, eis-me aqui, envia-me a mim. E se você crê ainda no seu chamado aí, crente, levante a sua mão e diga para Deus que você acredita no seu chamado, que o seu chamado ainda vai ser concretizado, que Deus ainda vai te usar muito, que Deus ainda vai te instrumentalizar muito, que Deus vai te fazer ainda uma atalaia para a honra e para a glória do seu nome. Porque Deus escolhe alguém. Nós olhamos para algumas pessoas e dizemos: Senhor, mas por que o Senhor usa aquela pessoa? Quando nós olhamos para um escolhido, nós identificamos algumas coisas na vida dele, identificamos um grande potencial, identificamos a unção de Deus extraordinária. Aquela pessoa que quando louva, que quando prega, que quando evangeliza, que quando faz a obra de Deus nas mais variadas funções na igreja, Deus sempre prospera, Deus sempre abençoa, Deus sempre dá fruto sobre aquilo que Ele coloca a mão, Deus sempre faz coisas abençoadas. E você olha para uma pessoa escolhida por Deus, você vê o seu potencial. Você vê uma pessoa com muito potencial na obra de Deus, e quando nós temos visão espiritual, nós olhamos para ele e dizemos: Deus, essa pessoa vai longe. E passa-se os anos, há uma unção de Deus na vida dele, onde ele ora, a cura acontece. Quando ele prega, a batismo no Espírito Santo, a renovo espiritual, as pessoas saem impactadas pelo poder de Deus, e nós ficamos nos perguntando: Deus, por que o Senhor usa tanto ele e não me usa tanto assim? Por que o Senhor usa tanto ela e não usa outra irmã assim? Por que o Senhor usa essa pessoa? Há muitos crentes aqui essa noite com um grande potencial em Deus. Alguns estão com o seu potencial adormecido, é verdade. Brinca com seu irmão e diga: irmão, você tem um grande potencial, mas está adormecido, viu? Deixa Deus te usar. Deixa Deus te usar. Há um grande potencial sobre a sua vida, e hoje Deus derrama unção sobre você para você colocar em prática o seu potencial. Hoje Deus derrama unção sobre a sua vida para dizer: ei filho, o seu potencial é muito grande, só que você não anda acreditando em si mesmo, e você não anda acreditando nos meus projetos sobre a tua vida. Acredite mais. Aleluia. A unção de Deus está entre nós aqui, irmãos. Eu já vejo a mão de Deus sobre nós aqui esta noite. Eu já vejo a mão de Deus aqui de ser estendida sobre nós para abençoar vidas e para sustentar vidas na presença dEle. Eu já vejo Deus renovando pessoas aqui neste lugar.
Eu já vejo a voz de Deus falando mais forte ao seu coração, e eu já vejo crentes aqui começarem até a chorar, porque a voz de Deus nos faz sensíveis mesmo. Não tenha vergonha de chorar na presença do Senhor, porque nós somos crianças que ficam nos braços dele. Ele nos balança e fala: filho, não temas, eu sou o teu Deus. Deus te escolheu porque, primeiro, o meu Deus é um Deus soberano. Essa obra aqui há 3 anos, né? Que o pastor me disse. 3 anos de obra. Por que Deus estabeleceu essa obra? Porque Deus estabeleceu em 3 anos uma igreja tão bonita, com 10 congregações, não é isso? Porque em 3 anos Deus abençoou tanto esse povo. Deus escolheu os pastores para coordenarem a obra. Por que Deus escolheu esse povo bonito e abençoado para abençoar em Indaiatuba? A primeira explicação que eu vejo para Deus escolher alguém é porque o nosso Deus é soberano. Ele não deve explicações para ninguém. Em nosso meio, infelizmente, há algumas pessoas que são um pouquinho invejosas, não é? Já conheceu aquele crente um pouquinho invejoso? Sabe aquele pouquinho invejoso? Ele fala: Jesus, por que não é eu? Por que aquele irmão que ele nem se formou? Eu tenho faculdade, Jesus. Eu tenho faculdade, mas o irmão lá, ele fez só o ensino médio. Eu tenho muito mais capacitação. E por que o Senhor está usando ele e não está me usando? Ei, irmão, escute uma coisa. Se Deus escolheu o pastor João e não escolheu você, problema é de Deus. Deus é soberano. Ele escolhe quem Ele quer, Ele usa quem Ele quer. Ele não tem a obrigação de ficar se explicando para ninguém. Ele é um Deus que ele escolhe quem Ele quer, Ele usa quem Ele quer. Se Ele quis usar Jeremias e não quis usar João, o problema é de Deus. Se Ele quis usar Paulo e não quis usar Pedro, o problema é de Deus, porque o nosso Deus é um Deus soberano. Atributos que Deus transferiu à raça humana. Nós somos bondosos, o nosso Deus também é bondoso. Nós somos misericordiosos, o nosso Deus também é misericordioso. Nós somos amorosos, o nosso Deus também é amoroso. Mas há alguns atributos que Deus não transferiu à raça humana, e um desses atributos é o atributo de soberania. O nosso Deus é soberano. Quando Ele escolhe alguém é porque Ele se responsabiliza. Quando Ele escolhe alguém, Ele não deve explicação. Quando Ele escolhe alguém, você não tem nada a ver com isso. Quando Ele escolhe alguém, ore por essa pessoa, porque essa pessoa é um escolhido do Senhor. Ele é soberano. Se Ele te escolheu, Ele também se responsabiliza pela tua vida. Se Ele te escolheu, querido, não temas. Se Ele te escolheu, a responsabilidade maior é dele. Afinal, foi Ele que nos escolheu, não fomos nós que escolhemos a Ele. E Ele ainda nos designou e disse: filho, vá e deis fruto, e que o teu fruto permaneça. Na verdade, ninguém aqui escolheu Deus primeiro. A grande verdade é que Deus nos escolheu primeiro na sua soberania. Ele diz: eu quero usar o pastor Edivaldo, eu quero usar o pastor presidente, eu quero usar o pastor Cardoso, eu quero usar os demais obreiros, e ninguém tem nada a ver com isso. Sou eu quem escolho, sou eu que levanto, sou eu que instrumentalizo, sou eu que coloco as palavras nas bocas, sou eu quem curo, sou eu o Deus que escolho as pessoas para fazer a minha obra. E se você quer ser usado por Deus, coloque-se na posição e diga: Deus também me use também. Seja Deus soberano na minha vida, seja Deus para mudar a minha história também, seja o soberano na minha história. Eu vejo Deus escolher alguém porque Ele é soberano em primeiro lugar. Eu também vejo Deus escolher alguém porque Deus é onisciente, irmãos. É um outro atributo que Ele não transferiu à raça humana. Deus é onisciente. Quando Ele escolhe alguém, Ele sabe como será o futuro. Eu conheci um rapaz lá em Campinas, irmãos. Ele falava grego, ele falava hebraico, falava inglês, falava espanhol, tinha uma oratória impressionante, tinha faculdade, e todo mundo dizia para ele: olha, você é o cara da igreja, Deus vai te levar às nações, Deus vai te levar em todos os lugares. Deram a ele várias patentes de reconhecimento, pregador, pastor, e lá vai. Me pergunte como esse irmão está hoje. Esse irmão é a pessoa mais incrédula que eu conheci em toda a minha vida cristã. Esse irmão não crê mais em Espírito Santo, não crê mais em nada, irmãos. Ele se tornou um cara praticamente ateu. Hoje em dia ainda é homossexual, pela última coisa que eu soube. Porque todo mundo dizia que ele seria alguma coisa. Todo mundo dizia que ele seria o cara da igreja, que ele era o maior pregador da igreja, era o mais capacitado, era o melhor, ele era o bambambam. Todo mundo dizia isso dele.
Só que não perguntaram a Deus o que Deus pensava a respeito dele. E o meu Deus, ele conhecia o futuro desse rapaz. E o futuro desse rapaz hoje em dia é de um desviado, um apóstata da fé, alguém que abandonou a fé, que não crê mais em Jesus, que não crê mais em Deus, que não crê mais em Espírito Santo. Então quando Deus escolhe alguém, irmão, pode ser uma pessoa humilde, pode ser uma pessoa que ninguém aposta muito nele, que ninguém aposta muito nela, mas Deus conhece o seu coração, Deus conhece o seu caráter. Vai passar 10, 20, 30 anos, 40 anos, você vai olhar para a igreja, ele ainda vai estar aí com as mãos levantadas, dizendo: Deus, eu te adoro. Porque Deus sabe quem Ele escolhe. Deus, Ele não se enganou quando Ele te escolheu, crente. Ele não se enganou quando Ele te escolheu, porque Ele é um Deus onisciente. Ele conhece o teu futuro. O teu presente agora pode ser um presente de lutas, de tribulação, de dificuldades. E você tem dito: Deus, será que eu sou um escolhido? Sim, você é um escolhido, porque senão Deus não tinha te trago até aqui. Foram muitas lutas para chegar até hoje, foram muitas dificuldades para chegar até hoje. Você superou muita coisa. Deus te livrou das serpentes, dos escorpiões. Deus te tirou do vale da sombra da morte. Deus te levou do montouro, de um lugar de necessidades, para que você estivesse aqui. E você muitas vezes ainda duvida, dizendo: Deus, será? Será, Jesus, será? Será que eu sou escolhido? Será que eu sou isso mesmo? Eu te digo nessa noite, meu amado irmão e minha amada irmã, tu és um vaso escolhido de Deus, creia nisso. Tu és um vaso escolhido. Só quem acredita no seu chamado, só quem acredita no seu ministério, levante essa mão que Deus te deu e receba renovo do Senhor nesta hora. Se Ele te escolheu, Ele sabe quem Ele escolheu, porque Ele é um Deus onisciente. Quem sabe as pessoas olham para você e digam: ah, esse não vai, esse não tem capacitação. Mas foi Deus que escolheu. Sabe por que Ele te escolheu? Porque Ele sabe o seu futuro. Ele sabe que vai passar anos, vai passar meses, e você vai continuar aqui na Assembleia Aliança de Paz, dizendo: tu és o meu Deus, o Deus da minha salvação, o meu Redentor, o Deus da minha casa, o Deus da minha história, o Deus que me cura, o Deus que me libertou. Eu sou grato ao Senhor, e como poderei eu pagar ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Vai passar anos, e você vai continuar aqui adorando a Deus, porque Deus te escolheu. Aleluia, aleluia. Porque Deus escolhe alguém? Deus escolhe alguém porque o meu Deus é um Deus paciente, um Deus longânimo, um Deus que é tardio em irar-se, mas é grande em benevolência. Há pessoas que Deus escolheu e que infelizmente também ficaram pelo meio do caminho. Há pessoas que Deus escolheu e tinha um projeto tremendo sobre a vida dele, mas ele ficou pelo meio do caminho. Algum obreiro pode me ajudar aqui? Vem cá, pastor presidente. Fique de pé aqui no canto. Aqui está o pastor presidente. Fique de pé, por favor, aqui, em nome de Jesus. Onde está um jovem aqui, um adolescente? Vem cá. Vem cá, vem você aqui, você de camisa, vem cá. Quem aqui crê que Deus escolheu esse rapaz? Um exemplo, tá? O projeto de Deus é que, escolhendo ele aqui, ele chegue ali. Ao longo dos anos, Deus projetou a vida dele para que ele cresça na casa do Senhor, que ele caminhe e vire um pastor, um homem de Deus, para apacentar vidas, para mudar vidas, para abençoar histórias. Só que no meio do caminho acontece alguma coisa, e no meio do caminho ele está caminha em direção, ele está chegando onde Deus queria que ele fosse chegar, mas acontece alguma coisa no meio do caminho, alguma moça bonita, dinheiro, alguma coisa, e ele dá uma volta aqui. Fica parado aqui nesse canto. E ele para aqui. Os anos passam, mas Deus queria que ele chegasse aqui. Deus queria que ele fosse isso. E Deus o esperou durante muitos anos, porque o sonho de Deus era que ele chegasse até aqui. E ele vai chegar em nome de Jesus. Ele vai chegar para a glória de Deus. É apenas uma encenação. Só que no meio do caminho ele se desviou, ele deu uma volta, ele parou em algum lugar, e o projeto de Deus não pôde concretizar na vida dele.
Irmãos, Deus os abençoe. Obrigado, pastor. E ele não chegou até aqui. E Deus o esperou durante muitos anos, mas ele não mudou de posição espiritual. E Deus espera, porque um ano para Deus é como 1000 anos, um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Irmãos, o tempo não atinge Deus. Nós ficamos pensando amanhã eu preciso correr rápido da minha vida, porque senão os anos vão passar, eu vou ficar velho, não vai mais dar tempo de fazer faculdade, não vai dar tempo de comprar minha casa, eu tenho que correr. Irmãos, mas velocidade não é tudo. O que importa não é a velocidade, é a direção. Não é? O que importa não é a velocidade que você está correndo, é a direção que você está. Não adianta você estar correndo e cada vez mais para longe do Senhor e para os projetos dele na sua vida. E aí Deus espera tanto essa pessoa mudar de posição, só que ela não muda. E aí o meu Deus brada como bradou o profeta Isaías: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Enquanto Deus espera as pessoas se levantarem e tomarem posse do seu chamado, enquanto Deus espera pessoas tomarem posses para serem evangelistas, para falarem do amor de Deus, para serem pastores, para serem pessoas instrumentalizadas por Deus, enquanto Deus te espera a tomar uma posição, milhares de pessoas, querido irmão, estão descendo as escadarias infernais. Milhares de pessoas estão morrendo sem ouvir a palavra de Deus. Milhares de pessoas estão esperando ouvir a tua palavra, só que até hoje você não tomou uma posição e Deus está te esperando. Deus anda te esperando porque Deus te escolheu. E Ele te espera tomar a posição, te espera ser uma bênção, te espera assumir aquilo que é o seu chamado, te espera. E enquanto Ele te espera, a obra dEle padece. Enquanto Ele te espera, muitas pessoas morrem. Enquanto Ele te espera, muitas vidas poderiam ser abençoadas. E como você não se manifesta, como você não toma uma nova posição, aí o meu Deus, Ele tem que escolher uma outra pessoa, porque Ele já se esperou demais por você e você nunca tomou uma posição. E às vezes você fica vendo Deus usar outras pessoas e diz: se Deus poderia ser eu. Só que Deus já te esperou muito tempo, Deus já te esperou muitos anos, e você nunca tomou uma posição espiritual diferente. Você nunca mudou a sua vida. E Deus te esperou. E de tanto te esperar, Deus escolheu uma outra pessoa para fazer a obra que você poderia ter feito e você não fez. Ouça nesta noite uma exortação de Deus para a tua vida. O Senhor nesta noite diz: se tu não tomares uma posição espiritual diferente, a partir de hoje Deus vai usar uma outra pessoa. Você vai reclamar, você vai até murmurar, mas Deus vai colocar uma outra pessoa no teu lugar, porque Ele já cansou de te esperar e Ele está te esperando até hoje. E se tu tomares uma posição hoje, o meu Deus ainda te usará. Será que você pode dar glória a Deus depois de uma palavra dessa, irmão? É Deus que manda. Às vezes há pessoas na igreja que eu não sei o que elas estão esperando. Eu acho que elas querem uma estrela na calçada da fama do púlpito. Aqui, eu quero que o pastor presidente coloque o meu nome lá, para quando eu subir no altar, ele sempre espera que seja o destaque da igreja, e fica dizendo: eu só vou fazer alguma coisa quando eu for reconhecido na igreja. Eu só vou fazer uma coisa quando o pastor, presidente do meu ministério, falar o meu nome para todo mundo ouvir. Eu não vou fazer nada sem reconhecimento, afinal eu mereço. E aí passa alguns anos, fica com esse estrelismo todo, e aí Deus levanta um irmão muito mais humilde do que você, muito menos capacitado, e Deus vai capacitando ele, usando ele, enchendo ele, transbordando ele, derramando unção sobre a vida dele. De repente Deus começa a usar ele com poder e glória, com autoridade, aleluia. E você fica aí parado, reclamando da vida. Tinha um grande potencial, mas nunca se dispôs aquilo que Deus queria na sua vida. Deus te esperou, e nada aconteceu. Aí Deus levanta uma outra pessoa com autoridade, com graça, para fazer a obra dele. Porque se você parar, a obra de Deus não para. Se você não quiser fazer, a obra de Deus continua. Aleluia. Eu já estou acabando, irmãos. Eu quero analisar aqui o contexto da vida de alguns escolhidos do Senhor, gente que Deus escolheu. Quem aqui conhece Moisés? Moisés, o irmão Moisés, lá do Velho Testamento, o maior profeta veterotestamentário, o profeta que Israel ama até hoje,
O profeta que caminhou 40 anos com aquele povo miserável no deserto. Quando Deus escolheu Moisés, irmãos, por mais de 400 anos Deus esperou alguém do povo hebreu. Por mais de 400 anos, lá estava o povo escravizado no Egito. Por mais de 400 anos Deus esperou alguém se levantar naquele meio. Por mais de 400 anos Deus esperou alguém tomar uma posição. Por mais de 400 anos ninguém se manifestou no meio daquele povo. Aí um dia o Senhor faz um milagre quando ele nasce, e Deus o escolhe para ser o libertador de Israel. Quando Deus escolheu Moisés, por mais de 400 anos ninguém se levantou para ser libertador em Israel, e não havia líder. Mas quando Deus escolhe Moisés, Ele escolhe Moisés para ser liderança em Israel. Ele escolhe Moisés para conduzir o povo até Canaã. Ele escolhe Moisés para conduzir aquela multidão numerosa. Ele escolhe Moisés porque outra pessoa poderia fazer a obra, mas ninguém se levantou por mais de 400 anos. Aí Deus escolhe Moisés, um homem de língua pesada, de falar pesado, mas um homem que Deus sabia que ele iria até o final. Um homem que Deus sabia que seria o maior líder da história de Israel. O Deus que é onisciente sabia que Moisés seria um homem de caráter, seria um homem que iria ouvir a voz dele, queria obedecer e queria caminhar com aquele povo. Então quando Deus escolhe Moisés, Israel não tinha líder. Aí Deus escolheu um líder para conduzir aquele povo pelo deserto, para fazer uma festa no deserto, para abrir o mar vermelho, para tornar as águas amargas em águas doces, para fazer grandes maravilhas através dele, porque até ele não havia líder. Não ache você que se você ficar parado, Deus não vai levantar outra pessoa. Deus espera, porque Ele é um Deus que sabe escolher as pessoas, mas Ele também levanta pessoas para substituir outras e para fazer a obra que Ele quer que seja realizada. Lá estava Samuel. Um dia a sua mãe Ana estava orando desesperada. Ela só balbuciava palavras, ela só balbuciava algumas coisas. E o sacerdote velho, envelhecido, indiferente, que não sabia corrigir os seus filhos, olhou para ela e disse: mulher, você está embriagada. Ela disse: não estou embriagada, eu estou desesperada. Estou desesperada porque eu não tenho filho. Na minha cultura, a mulher que não tem filho é uma mulher desgraçada, é uma mulher abandonada, é uma mulher que sofre muito preconceito. Eu não quero sofrer preconceito, eu quero um filho. Eu ainda quero prometer que se eu receber o meu filho, colocar ele nos meus braços, eu vou vir aqui devolvê-lo ao Senhor. Ele disse: mulher, vá para a tua casa, vá, e que Deus conceda o desejo do teu coração. Passa algum tempo, volta Ana com o menino já crescido, glória a Deus. Disse Eli: aqui está o rapaz que eu lhe disse, lembra naquele dia do sacrifício anual, lembra dele? Aqui está ele, está aqui devolvido ao Senhor como eu lhe prometera. Samuel, pedido a Deus, tome ele. Amados, quando Deus quebrou a esterilidade de Ana, quando Deus abriu a sua madre, quando Deus abriu o seu ventre e quebrou a sua esterilidade, na verdade houve um grande mistério naquela época. Na verdade Deus não quebrou a esterilidade de Ana, Deus quebrou naquele dia também a esterilidade de Israel. Porque Israel já não gerava adoração a Deus, Israel já não gerava santidade, Israel já não gerava sacerdócio íntegro, Israel já não gerava um homem de Deus há muito tempo. E naquele dia que nasce Samuel, que é quebrada a esterilidade de Ana, na verdade não é quebrada apenas a sua esterilidade, é quebrada também a esterilidade de Israel. Quando Samuel nasce um menino que seria sacerdote, que seria profeta, que seria juiz, que seria justo, que seria abençoador, que iria fazer Israel novamente voltar aos tempos da adoração. Quando Samuel nasce, ele não quebra apenas a esterilidade de Ana, ele quebra a esterilidade de um povo que não gerava mais adoração a Deus, já não gerava santidade, e ele nasce para quebrar tudo isso. Ele nasce para quebrar a esterilidade de um povo que não sabia mais adorar a Deus, que não sabia mais o que era ter um homem de Deus na liderança. E naquele dia Israel conhece um homem de Deus que nasceu para quebrar a sua esterilidade. E eu quero declarar aqui nesta noite profeticamente: há muitos Samuéis nascendo aqui nas igrejas do Senhor, deste ministério. Há muitos Samuéis nascendo para quebrar a esterilidade desses dias. Há muitos Samuéis nascendo para gerar santidade na igreja. Há muitos Samuéis nascendo para gerar temor na igreja. Há muitos Samuéis nascendo para ser referência de homem de Deus. Há muitos Samuéis nascendo hoje aqui neste lugar, espiritualmente falando. Esta noite eu profetizo
Está nascendo muitos Samuéis de Deus aqui nesta igreja, nesta hora. Só quem quer ser um Samuel de Deus aí, irmão, levante a sua mão e adore a Deus um pouco. Peça a Deus para derramar sobre a tua vida a mesma unção que tinha na vida de Samuel. Eu sei que a hora já passou um pouquinho, me espere pelo amor de Deus. Aleluia. Peça para Deus te usar na mesma unção de Samuel para quebrar a esterilidade, aleluia, lá no seu trabalho. E você diz: meu Deus, lá no meu trabalho só tem macumbeiro, só tem pessoa incrédula, só tem pessoas ateístas. Então Deus vai te usar, meu irmão, como Samuel foi usado para quebrar a esterilidade lá no seu trabalho. E você vai ser instrumento de Deus para quebrar as maldições daquele lugar. Você vai ser uma referência de homem de Deus, de mulher de Deus. Deus vai te usar poderosamente onde tu colocares a planta dos teus pés. Creia nisso. Oh, aleluia. Lá estava Saulo de Tarso. Deus quis usar Pedro, trouxe um lençol para Pedro, e Pedro disse: não, Senhor, a minha religião, a minha forma judaica de crescer não me permite comer o que é impuro, eu não posso comer isso aí. O Senhor disse: Pedro, come. Senhor, mas eu cresci. Não, eu não posso. Por 3 vezes. Deus tinha uma obra para Pedro ir aos gentios, mas por 3 vezes ele recusou, porque a sua religiosidade impedia que ele experimentasse o novo de Deus. E aí um dia, lá no caminho de Damasco, lá estava um homem com cartas para prender cristãos. Lá estava um homem que era doido para matar crente. E lá no caminho, o meu Deus, que é soberano, que escolhe quem Ele bem entende, escolheu Saulo de Tarso para ser o maior missionário transcultural que nós conhecemos até hoje, para escrever a maior parte do Novo Testamento, as epístolas, as cartas doutrinárias como a de Romanos, para nos alicerçar na fé. Deus escolheu o apóstolo Paulo para ser um missionário transcultural, porque até ele não havia missionário transcultural, e Pedro não quis o desafio. E aí, como Pedro não quis, Deus levanta Paulo, como poliglota que ele era na sua época, para ser um grande pregador, para ser um grande missionário e para fazer uma grande obra. E eu quero ministrar sobre a tua vida. Ei, Deus vai te usar também em missões transculturais, meu irmão. Em nome de Jesus, Deus vai te usar também aqui nesta igreja em missões transculturais. Mas eu não tenho nem passaporte, pastor. Em nome de Jesus, Deus vai te dar um passaporte. Você vai carimbar muitos vistos lá. Você vai às nações e você ainda vai testemunhar aqui e dizer: olha, naquele dia eu recebi aquela palavra, é por isso que eu fui às nações, é por isso que eu fui a outros países, porque o meu Deus cumpriu a palavra dele na minha vida. Aleluia. Lá estava Davi. Quando Deus unge Davi para rei de Israel, já havia um rei, não é? É verdade? Quando Deus ungiu Davi para ser rei, já havia um rei, irmãos. Mas aquele rei estava sendo substituído naquela hora. Por mais que Davi fosse tomar posse do reino integral só depois de 40 anos, mas naquela mesma hora Deus estava estabelecendo um substituto, porque o rei que Deus estabeleceu já não estava mais na direção de Deus. E aí Deus estabelece um homem segundo o seu coração, o maior rei da história de Israel, um guerreiro, um homem que sabia como ninguém adorar a Deus com os cânticos de salmo, um homem que sabia como ninguém dizer: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Um homem que sabia como ninguém dizer: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu baluarte, o meu escudo, o meu libertador, e nele confiarei. Ele escolheu um adorador para ser rei, porque o rei que estava lá já não era mais adorador. Um dia Deus escolhe Zorobabel, quando todos voltam do cativeiro. Depois de 70 anos de cativeiro, todo mundo volta e começa a reconstruir, mas no meio do caminho todo mundo desanima e fala: quer saber, eu não vou reconstruir o templo coisa nenhuma, eu não vou fazer a obra de Deus, eu vou cuidar da minha vida, porque eu fiquei 70 anos cativo lá na Babilônia, então eu vou construir a minha casa. E aí Deus começa a usar os profetas Zacarias, o profeta Ageu, o profeta Malaquias, e começa a falar acerca do segundo templo, dizendo: olha, a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Só que pararam a obra, e a obra tem que continuar. E aí Deus levanta os profetas para dizer: olha, Zorobabel, eu coloquei já
já um anel no teu dedo, para que você reconstrua, que você continue a reconstrução do templo, porque todos pararam de construir, todos pararam de fazer, mas eu quero usar a tua vida, Zorobabel, para recomeçar a obra do templo, e eu irei usar a tua vida, porque todos pararam de construir a minha casa. Isso aqui é profético, pastores. Quando todos pararem de querer fazer alguma coisa na igreja, Deus sempre levantará um Zorobabel para continuar a obra. Quando todos quererem parar de fazer a obra lá em Arujá, pastor Cardoso, Deus levantará um Zorobabel para te ajudar. Quando todos pararem de fazer a obra, pastor, Deus sempre vai levantar um Zorobabel para continuar a obra. Porque há pessoas na igreja que se preocupam muito mais com a sua vida financeira, muito mais com as suas questões particulares do que com a obra de Deus. Se você quiser ser um instrumento de Deus, irmãos, aprenda a se preocupar mais com a obra de Deus do que com a sua própria vida. Vamos ficar em pé? Em nome de Jesus. Me perdoe, irmãos, por passar alguns minutos do horário. Deus sempre terá um Zorobabel, obreiros, para continuar a obra do Senhor quando todos pararem. Quando eu recebi o convite missionário, irmãos, para ir lá para Moçambique, o pastor disse: Cleber, eu quero que você vá comigo na obra missionária. É um convite. Eu disse para ele: pastor, eu vou. E como lá no Japão não tem férias lá, tá? Não tem esse negócio de férias igual tem no Brasil. Eu cheguei, eu tenho meu trabalho e disse: querido, eu preciso ir para o Brasil. Vou ficar uns 2 meses do Brasil, vou para Moçambique, tem muitas coisas para fazer. E eu lhe peço que quando eu voltar, eu volte para o mesmo trabalho, mas se não der, mesmo assim eu preciso ir. Porque o Espírito Santo colocou no meu coração um desafio. E eu aceitei esse desafio. Eu falei: Deus, eu vou me desafiar. Porque se essa oportunidade passar, talvez eu não tenha outra. Se isso passar agora, talvez eu não tenha uma outra chance. Hoje Deus ministra isso sobre o teu coração, viu, obreiro? Às vezes Deus quer vos usar em muitas coisas, e vocês ficam colocando algum impedimento. É a palavra que o Espírito Santo ministra ao meu coração para vos dizer aqui essa noite. Às vezes Deus coloca muitas coisas em vossos corações, e muitas vezes vós dizeis: Deus, mas eu preciso resolver aquilo primeiro. Irmão, priorize o que Deus tem na sua vida primeiro. Desafie o seu ministério, desafie-se e diga para o teu Deus que a obra é dele, e ele vai se responsabilizar pela tua vida. Desafie-se, porque se você não se desafiar, você nunca vai saber até onde Deus pode te levar. Se você nunca se desafiar e aceitar pagar o preço, você nunca poderá saber o que Deus pode fazer na tua vida. E Deus te escolheu porque Ele também sabia que você seria capaz de se desafiar para fazer a obra dele. Ele te escolheu porque Ele sabia que o dia que Ele fosse te chamar para fazer a obra missionária, para fazer alguma coisa na igreja, Ele tinha plena convicção que você iria se desafiar, iria assumir esse compromisso. Então, quando Deus te escolheu, Ele não errou. Ele te escolheu para que você fosse e fizesse uma grande obra, e você está no processo dele na sua vida. Ele está trabalhando, Ele está instrumentalizando o seu coração, Ele está preparando a tua alma, Ele está te preparando, derramando nesta noite unção sobre a sua vida. Esta palavra que vem de encontro ao seu coração para dizer: filho e filhas minhas, vós sois os meus escolhidos. Esta palavra sois para vós. Essas palavras são para os seus corações. Essas palavras é para sacudir os seus ministérios. Essa palavra é para vos, aleluia, abençoar mais uma vez e dizer: olha, a minha obra continua na sua vida, a minha obra continua na sua vida, a minha obra continua de pé na sua vida. Eu sou aquele mesmo Deus que te chamei há anos atrás e lhe fiz promessas. Eu sou aquele mesmo Deus que há anos atrás lhe fiz, aleluia, aleluia, muitas promessas através da minha palavra, através de um profeta, através de uma profetisa. Eu sou aquele mesmo Deus que ando cuidando de ti dia após dia, mês após mês, ano após ano, porque eu sei até onde você pode chegar. Lá em Ezequiel, eu acabo aqui. No capítulo 22, no versículo 30, Deus procurou alguém que se colocasse na brecha. Procurou uma pessoa para se colocar na brecha, porque não havia um intercessor. E como ninguém se colocou na brecha, o seu próprio braço trouxe salvação. E Ele enviou o seu Filho ao mundo para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas tivesse vida eterna.
O sacrifício já aconteceu. Lá na cruz tudo foi consumado. E nessa noite Deus procura crentes na brecha aqui. Os olhos do meu Deus, que são como chamas de fogo, estão agora pairando sobre esta igreja que é a Aliança de Paz. Os olhos do meu Deus estão procurando aqui pessoas que estão dispostas a aceitar o seu chamado. Nesta noite os olhos do meu Deus estão como chamas de fogo, como olhos de um Deus onisciente. E Ele procura pessoas aqui para serem instrumentos da sua glória. Ele procura que neste lugar obreiros, homens e mulheres de Deus, pessoas simples, pessoas estudadas, doutores também como pessoas simples. E Ele procura alguém que Ele escolheu para fazer a obra que Ele mesmo chamou. Será que é você ou não? A minha curiosidade aqui essa noite é para saber se há escolhidos de Deus que aceitam o chamado do Senhor. Eu estou muito curioso para saber aqui essa noite se há uma pessoa para se colocar na brecha e dizer: eis-me aqui, envia-me a mim. Eu estou curioso para saber se há alguém aqui para dizer: Deus, eu sei que Tu me escolhestes e é por isso que eu vou. É por isso que eu vou, é por isso que eu vou, é por isso que eu vou. Eu estou curioso para saber se nesta noite você vai se colocar na brecha e dizer: Deus, usa a minha vida, usa a minha vida, usa a minha vida. Só quem quer ser usado pelo Senhor, vai, levante a sua mão aí, meu irmão. Não é movimento, não é emocionalismo, é palavra de Deus direcionada ao seu coração. Deixa Deus tocar na sua alma, deixa Deus encher o seu coração, deixa Deus falar contigo, deixa Deus tocar aí no teu interior e falar com você de forma particular nesta noite. Nesta hora não olhe para o pregador, pelo amor de Deus, não olhe mais para mim. Nesta hora levante a sua mão para o céu e toda esta palavra que Deus colocou no teu coração através dessa ministração, deixa Deus fluir no teu interior. Já há pessoas prostradas aqui no altar. Deixa Deus falar contigo aí, santo, homem e mulher de Deus. E se você sente o toque do Espírito Santo para abençoar a sua vida, venha caminhar até o altar, como algumas pessoas já estão vindo. Ei, mulher, Deus te chamou há muitos anos, só que tu parastes numa zona de conforto. Tu paraste no meio da caminhada e Deus te diz nesta noite, mulher: levanta-te. Levanta-te, porque a minha obra ainda é grande na tua vida. A minha obra ainda é grande na tua vida. A minha obra ainda é grande na tua vida. A minha obra ainda é grande na tua história. Mas você parou, mulher, se levante. Ei, homem de Deus, Deus ainda quer usar a tua boca, meu querido. Deus ainda quer usar a tua boca. Só quem sente a presença de Deus aí, adore a Deus onde tu estás. Não é emoção, é noite de avivamento na Aliança de Paz. Não é emoção, é noite de restauração no seu ministério missionário. Pode louvar a Deus, minha irmã. Pode louvar a Deus enquanto Deus trabalha. Pode louvar a Deus enquanto Deus trabalha. Enquanto Deus trabalha, eu vejo pessoas chorar. Enquanto Deus trabalha, eu vejo pessoas chorar. Enquanto Deus trabalha, eu vejo gente falando em línguas estranhas aqui, dizendo: Deus, eu creio, eu creio, eu creio. A unção de Deus está aqui no meio dos obreiros. A unção de Deus está no altar. A unção de Deus está nos músicos. A unção de Deus está na nave da igreja. E só quem é adorador vai sentir nesta hora. Não é hora de você ficar com os olhos abertos olhando para os lados. É hora de você receber a unção de Deus que vem aqui. É hora de você receber a unção de Deus que está aqui. É hora de você receber a unção de Deus que está hoje aqui. Meus amados pastores, vamos orar pelas pessoas em nome de Jesus. Vamos orar, pastor Ivaldo. Vamos descer lá, vamos orar. Vamos orar, pastor Cardoso. Vamos descer lá, vamos orar. Este é o nosso Deus. Você que é escolhido aí, sinta a presença de Deus onde tu estás. Meu amado, não deixa a frieza dominar o seu coração.
Não deixa a frieza dominar o seu coração. Deixa Deus falar contigo aí. Tire o seu pé do chão para adorar. Seja uma criança na presença de Deus. Eu vejo a nuvem da glória de Deus pairar sobre este local. Eu vejo a nuvem da glória do Senhor encher este lugar. Eu vejo a nuvem da glória de Deus aqui, pastor, esta noite. Só quem veio receber aqui esta noite, receba. Só quem é adorador vai sentir aí no teu local. Renova, meu Deus, renova. A palavra é tua, a igreja é tua.